Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal do EJA terceira fase. A gente vamos continuar nossa aula e nossa aula continua sendo produtos notáveis. O que acontece? A gente aprendeu três tipos de produtos notáveis. Eu vou anotar aqui as três situações que pode ocorrer. Pode existir produtos notáveis dessa situação aqui, ó, a soma de dois termos elevado ao quadrado, né? Que a regra é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo termo. E pode ter a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro. Agora, em vez de ser mais, vai ser menos 2xy, 2 duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, somado com o segundo termo. E pode ter a situação em que a soma dos dois termos multiplicado pela diferença desses dois termos, que vai dar exatamente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E a nossa atividade vai ser basicamente trabalhar essas três formas diferentes de produtos notáveis. Veja só, por exemplo, aqui. Desenvolva cada quadro da soma de dois termos, ou seja, é a soma de dois termos aqui. O que quer que você faça aquela regra que eu expliquei passado? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa letra B. Veja só. O quadrado do primeiro termo, que é o x é o primeiro termo, ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3. E no final vamos colocar o quadrado do segundo termo. Observe que ficou o quadrado do segundo termo, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Aqui pode ser que algumas pessoas confundam, porque aqui você vai permanecer esse x ao quadrado. Então, ia ficar da seguinte maneira, ó, x ao quadrado mais. Aqui, pessoal, ó, duas, você pode fazer assim, 2 vezes 3, 6. Se você quiser deixar 6 sobre 4, pode. Mas 6 sobre 4, eu posso simplificar por 2 ainda. Simplifico por 2 vai dar 3 sobre 2. Aí fica 3 sobre 2x mais. Aqui dá 3 ao quadrado, dá 9 sobre 4 ao quadrado, dá 16. Pronto. Eu acho que com essa eu vou fazer só mais. Não, acho que com essa vocês conseguem fazer as outras, né? A regra é a mesma que eu fiz aqui. Eu fiz a da fração que eu poderia achar que vocês iam ter dúvida. Então vamos para a próxima questão. Já essa questão aqui, ela é composta por outras regras. Por quê? Ó, observe. Aqui é a primeira regra. Aqui já é a segunda regra, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai desenvolver cada uma delas. Vai ficar o seguinte, ó. A primeira, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro e o segundo mais b ao quadrado menos menos duas vezes o primeiro e o segundo mais quadrado do segundo. Observe que eu desenvolvi tanto esse primeiro e o segundo. Pessoal, pode ser que alguns de vocês ainda tenham dúvida nessa questão. Quando tem um parêntese e um sinal fora assim,
esse sinal fora é como se fosse tivesse representando para esse número, para esse número, para esse termo. Quer dizer, desculpa, para os termos. Aqui é um termo, outro termo é o termo. Quando você tirar do parêntese, você tem que fazer o jogo sinal de todos os termos. Por exemplo, vai continuar a ao quadrado mais 2 AB mais B ao quadrado. Vai fazer o quê? Menos com mais dá menos ao quadrado. Menos com mais dá mais 2AB. E menos com mais dá menos B ao quadrado. Observe que se eu tenho menos 2A ao quadrado e subtraio por 2A ao quadrado, fica 0. B ao quadrado por B ao quadrado fica 0. Então vai continuar 2AB, 2AB. Se eu tenho 2AB e somo com 2AB, vai ficar 4AB. Essa daqui é a letra A. Vamos então para... Vocês agora vão fazer essa outra questão. Essa questão aqui, pessoal, só tem um detalhezinho. O detalhe é o seguinte. Você vai multiplicar esse 2 tanto por esse e por esse número. Depois que fazer o desenvolvimento disso daqui, ó. Você vai desenvolver primeiro, desculpa, vai desenvolver primeiro isso e depois vai multiplicar por 2. Depois de desenvolver isso aqui, multiplicar todos os termos de dentro do parênteses por 3. Vamos para essa terceira questão, pessoal. Considere os quadrados representados a seguir em que x é um número real positivo, ou seja, x aqui é um número real positivo. Aí ele pergunta, né? Tem uma perguntinha que ele fala. Qual é a expressão que representa a diferença da medida das áreas da maior pela medida da área da menor? Vou até botar isso aqui. Ou seja, como é que eu vou calcular a área? Esse aqui vezes esse aqui, que é como se fosse x mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Vou desenvolver isso daqui, vou desenvolver bem aqui para ter um pouquinho de espaço. Aquela regra, soma de dois termos elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo. Tudo isso menos x ao quadrado. Professor, de onde é que vem esse x ao quadrado? Aqui, ó, pessoal, é essa área aqui, ó. O que vai acontecer? Se você analisar, aqui você pode subtrair x ao quadrado menos x ao quadrado. Então fica 2 vezes 1, 2x mais 1 ao quadrado é 1. Pronto. Tá feito aqui a resposta. E por fim tem essa outra, que é desenvolver o quadrado da diferença, né? De dois termos, não, a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Observe que vou fazer essa daqui, ó. Só muda da soma o seguinte, que é menos. Então vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro termo, que é 2x ao quadrado, menos, por causa que é menos ali, 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Para ficar organizadinho direitinho, vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. E vou elevar isso aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado. Fica 4x ao quadrado menos 4xy mais y ao quadrado. Pronto. E assim encerra a nossa aula. Fiquem por aí. Vou encerrar nessa questão. Na próxima aula eu corrijo as outras questões. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.